Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, continuando essa nossa sequência de vídeos falando sobre a Sagrada Escritura, sobre toda a estrutura da Sagrada Escritura, nós vemos, além da importância espiritual que a Sagrada Escritura tem, tanto é assim que todos os documentos da Igreja, basicamente, que vão falar da espiritualidade cristã, ou da Sagrada Escritura, vai recomendar muito que a Sagrada Escritura seja lida por todos, inclusive se criem vários processos de aperfeiçoamento, vários processos de aprofundamento e, dentro do possível, que se faça versões e traduções mais acessíveis para o povo, claro, respeitando toda a Escritura e tudo aquilo que já foi feito. Mas também, além desse olhar espiritual, que também deve perpetuar por toda a Sagrada Escritura, lembrando que a Sagrada Escritura, por ser uma inspiração divina, tem também todo esse quê do Espírito Santo que move todo o sentido bíblico, nós não podemos esquecer do aspecto histórico e de como é importante esse aspecto histórico. Claro, não vamos também nos deter aqui e fazer talvez uma série de vídeos falando sobre os 2000 anos de história que a Bíblia narra. Mas a Bíblia pega desde mais ou menos 1800 a.C., quando vai falar da história de Abraão, e depois até o ano mais ou menos 100, falando das primeiras comunidades cristãs, até o livro do Apocalipse. Então nós temos aqui quase 2000 anos de história, 2000 anos em que a escrita mudou, 2000 anos em que as pessoas mudaram, os contextos mudaram. O povo de Israel, por exemplo, nasceu com Abraão e depois vai se tornando povo, vai tomando consciência de que era um povo. Tanto é que eram chamados de hebreus, por exemplo, porque o significado de hebreus quer dizer justamente desorganizados, porque era um povo que não tinha uma consciência de nação. Depois acaba Deus suscitando alguns juízes dentro daquele povo que vão orientando. Depois esses juízes vão elegendo reis, aí começando com a figura de Saul, e depois o reinado cai, e aí vem os profetas anunciando a chegada do Messias, e depois por fim chega o Messias, que é Jesus, e depois o Novo Testamento trazendo toda essa mensagem de salvação para cada um de nós. Nós vemos então 2000 anos de história, uma história que passa por tantos detalhes e que nós não podemos negar que os escritores sagrados escreviam a partir da sua realidade, a partir do seu modo de ver a realidade. Afinal de contas, tudo aquilo que Deus usou para poder inspirar os autores sagrados também foi algo da capacidade dos autores. Deus não usou eles como se fosse alguma marionete, no sentido de que retira a consciência da pessoa para iluminá-la e então ele começa a escrever. Mas antes, Deus inspira no coração dele a partir daquilo que ele mesmo tem consciência, a partir das suas realidades. Então, assim como a Dei Verbum e todos os outros documentos da Igreja vão dizer, a leitura da Sagrada Escritura é uma leitura dupla, uma leitura que se deve fazer tanto no sentido histórico, que é esse principal, de poder ver aquilo que acontecia, o que o autor quis dizer realmente a partir da sua história, e depois esse sentido espiritual, que é aquilo que Deus vai revelar a partir desse sentido histórico. E para tudo isso, claro, vale muito a pena os tipos de escritos, tanto os escritos bíblicos quanto a própria Bíblia, que vai ter algumas especificidades. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia TEB, a tradução TEB, e também a Bíblia agora nova da CNBB, é uma Bíblia que já traz algo um pouco mais aprofundado de estudo. Tanto é assim que outro detalhe, aquilo que nós estamos falando, nós nos aprofundamos justamente nos textos que a Bíblia da CNBB traz também, tanto antes do comentário, num comentário de cada um dos livros, como também nos rodapés. E esses rodapés são muitíssimo importantes. Quando formos ler alguma passagem da Escritura, não menosprezemos os rodapés, porque eles vão colocar vários detalhes ali que às vezes passam despercebidos a nós, mas que são de profunda mistagogia.
e que pode de verdade nos auxiliar muito no entender o contexto histórico daquela situação e também linkar com o mistério salvífico de Cristo. Afinal de contas, tudo conflui para o Cristo, tudo conflui para essa visão salvífica. E claro, todo o escrito histórico também tem algo espiritual. Mas não por causa do espiritual nós vamos negar o histórico. Por isso que tenhamos essa atenção também. Além da espiritual que comentávamos no outro vídeo, essa atenção histórica, de podermos nos aprofundar naquilo que foi a história, naquilo que é também o desígnio de Deus a partir da história para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.